Amados irmãos, abramos as Escrituras no Evangelho segundo o relato de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 15, versos 29, 30 e 31. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e será exposta nesta manhã. Ilumina o Teu servo diante do Teu povo eleito e santo, Pai, para que a Tua verdade resplandeça e frutifique em nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história que certa vez um fazendeiro caminhava pelas ruas da cidade, triste, cansado, enfadado, e ele encontra o seu amigo neste caminho, o poeta conhecido chamado Olavo Bilac. E ele chega para este poeta e fala para o Olavo: meu amigo, eu estou muito cansado. Ele começa a reclamar para o seu amigo, falando que as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça, não valia a pena conservá-las. Então ele pede ao seu amigo poeta que escreva um anúncio no jornal, para que a sua propriedade fosse vendida, a fim de que ele se livrasse logo daquele sítio, o qual lhe dava muito trabalho. Então ele pediu: Olavo, você escreve muito bem, você é um poeta, redija um anúncio para o jornal, então eu venderei a minha propriedade com muita facilidade. E Olavo, então, que conhecia muito bem o seu amigo e o seu sítio, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois que este anúncio foi redigido, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. E aí, meu caro fazendeiro, vendeu aquela propriedade, o seu sítio? Ele respondeu: nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Muitas vezes, meus irmãos, assim como nessa história, nós não enxergamos as grandes bênçãos de Deus em nossa vida e principalmente a sua majestade. O texto que nós lemos aqui no relato de Mateus aponta a majestade e autoridade de Cristo para curar muitos enfermos, multidões de pessoas necessitadas que posteriormente glorificaram o nome do único Deus. Por isso, na exposição desta manhã, nós trabalharemos com o seguinte tema: enxergue a majestade de Cristo. Novamente, enxergue a majestade de Cristo. E nós veremos isso em dois momentos. Em primeiro lugar, nos versos 29 e 30, nós enxergamos a majestade de Cristo nos seus atos de poder. Então, em primeiro lugar, nós enxergamos a majestade de Cristo nos seus atos de poder. Versículo 29, primeiro: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. O versículo 29, ele inicia dizendo que Jesus com os seus discípulos partiram daquele lugar. É necessário nós olharmos de que lugar Jesus está partindo, de qual lugar ele está partindo. Os versículos anteriores nos mostram que anteriormente ele estava na região de Tiro e Sidom. Os irmãos conhecem a história da mulher cananeia. Ela chega diante de Jesus e pede para que a sua filha fosse curada. Só que naquele momento Jesus fala para ela: olha, eu não vim
eu vim para os judeus. No versículo da história da mulher cananeia, no versículo 21, Jesus estava conversando com os fariseus e ele parte da Galileia para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E posteriormente, quando Jesus a responde, ele fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher insistente continua clamando a Jesus que ele realize um milagre, para sua filha. Só que Jesus fala: olha, eu não posso tirar o alimento das crianças e dar este alimento para os cachorrinhos, em alusão a: eu vim para os judeus primeiramente e não para os gentios. Só que aquela mulher insiste, falando: eu sei, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então Jesus enaltece a fé daquela mulher e fala: vá, e seja feito conforme a tua fé, grande fé que tu tens. Então estes pontos ressaltam que Jesus estava em uma região gentia, de Tiro e Sidom, e ele parte de lá e ele vai para junto do mar da Galileia. É interessante, meus irmãos, que no capítulo 15 de Mateus, nós temos um contraste entre os judeus, fariseus, que rejeitam o ensino de Cristo no início do capítulo, quando ele fala sobre o alimentar-se. Os fariseus reclamam com Jesus, falam: os seus discípulos não lavam as mãos. Por que eles não lavam as mãos antes de comer? E Jesus fala que aquilo que contamina o homem não é aquilo que está fora, mas aquilo que vem do seu coração, aquilo que vem de dentro. Então, este contraste entre os judeus, fariseus que não aceitam o ensino de Cristo, é visto com a mulher gentia que aceita o ensino de Cristo. Por que isso é importante? Porque Jesus continua em território gentil. O texto diz que ele foi para junto do mar da Galileia, e você prontamente pode pensar: mas a Galileia era povoada principalmente por judeus. Só que o lado oeste da Galileia, na região de Decápolis, era primordialmente local onde os gentios habitavam. E nesta localidade, onde há muitos gentios, é a primeira vez que Jesus está pisando naquele lugar. O relato de Marcos nos ensina, lá em Marcos 7, que o mesmo relato aponta que Jesus está em Decápolis, na região da Galileia, mas em Decápolis, na região oeste da Galileia, junto ao mar. Então Jesus desce de uma região gentia, mas ainda continua em uma região gentia. Então, há alguns pontos aqui que ressaltam nossos olhos. Nós sabemos que Mateus tem o seu propósito voltado para os judeus no seu evangelho. Mas o capítulo 15 é a primeira vez que Jesus passa por um território gentil, e a segunda vez que ele realiza uma cura para um gentil. A primeira vez foi no capítulo 8, aquela história que nós muito bem conhecemos do centurião, que pede para Jesus para que o seu servo seja curado. E agora Jesus então realiza uma segunda cura para a mulher cananeia, e agora parte para a região junto ao mar da Galileia, uma região onde havia muitas pessoas, era como se fosse uma grande multidão que vivia naquele local. Então, Tiro e Sidom, nós sabemos que Tiro e Sidom é citado na Bíblia também no capítulo 11, 21 e 22. A característica deste povo gentil que vem lá de Tiro e Sidom é quando o texto bíblico, quando Jesus fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. Nós sabemos que este é o contexto de onde Jesus está saindo, e o contexto que ele está chegando é em uma região também povoada por gentios. O versículo 29 continua dizendo que ao lado desta região havia o mar da Galileia, e o versículo 29 termina com Jesus subindo ao monte e assentando-se ali. Provavelmente, meus irmãos, este monte era o monte mais próximo que havia naquela região para Jesus subir e descansar. E nós sabemos o papel que um monte tem no relato bíblico. O Monte Sião, onde Jesus ensinou e lecionou o sermão da montanha, intitulado Sermão do Monte. Nós sabemos que o monte ocupa um lugar, inclusive escatológico no plano de Deus. Do Monte Sião vem a salvação. No capítulo, o Monte Sião é visto como o local de onde vem a salvação de Deus. O próprio Evangelho de Mateus narra para nós. E Jesus se assenta naquele local, a postura costumeira, a postura normal para um rabino ensinar.
senta-se e ele começa a ensinar. O texto diz, e o foco de Mateus de fato é mostrar que ele apenas se senta e logo em seguida vem a ele muitas multidões. A preocupação de Mateus aqui inicial não é falar que Jesus começou a ensinar, mas é de fato já apontar para a cura, para o milagre, para o poder de Cristo, a majestade dele sendo manifestada na vida daquelas pessoas. Nós temos então um território gentil, Jesus se assentando ali, curando pessoas vindo até ele. Isso me faz recordar que todas essas pessoas, no capítulo 14, provavelmente já ouviram falar que Jesus realizou grandes milagres, inclusive uma multiplicação de pães e peixes. O capítulo 14 é quando Jesus está ensinando, ele se retira no barco e as multidões continuam a segui-lo, e ele realiza milagres, ele multiplica 5 pães e 2 peixes, ele anda sobre o mar. Vocês conseguem imaginar o tamanho da notícia que ficou famosa na região, todos ouvindo que aquele homem realizara milagres poderosos. Então este homem está aqui na nossa região, uma região de gentios. É como se anunciasse para todos: vocês não estão sabendo, o Messias está aqui, o Messias está naquele monte. Ele assentou-se, venham, tragam todos. E o texto no versículo 30 diz o acontecimento posterior: eles trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O versículo 30, meus irmãos, automaticamente traz a glória de Cristo naquele lugar. Todo mundo ouviu e levou as pessoas até os pés de Jesus. Mais do que isso, repare que o texto está dizendo trazendo consigo, e então depois começa a categorizar cada enfermo. A ideia principal da ação representada aqui neste verbo é que eles continuaram trazendo os enfermos. É como se fosse assim, eles não paravam de trazer. As pessoas chegavam, os enfermos eram curados, eles continuem trazendo, continuem trazendo, continuem trazendo. Este é o efeito do verbo aqui: continue trazendo, ele está curando mais, tragam os enfermos, tragam todos os enfermos. Este é o Messias, é ele quem cura, ele cura pessoas, ele é glorioso. E a palavra utilizada aqui para outros muitos é heteros, é uma palavra que nós muito bem conhecemos. Hoje no nosso português, hétero, de algo heterogêneo, muitas partes diferentes. Por que isso é importante para o texto? Porque não eram só coxos, aleijados, mudos, surdos, eram outros tipos de enfermidade, eram muitas enfermidades diferentes, eram pessoas que possuíam outros tipos de enfermidades, outros tipos de doença. Então eles falam: continue trazendo todos os outros diferentes, todos os outros que possuem qualquer enfermidade. Quem aqui tem alguma enfermidade? Costumeiramente nós vemos na nossa sociedade hoje essas igrejas que se baseiam somente na cura, e eles automaticamente começam a levantar: olha, aqui quem tem enfermidade tal, vem. Forma-se um circo diante daquela apresentação nessas igrejas, mas o relato bíblico mostra que todas essas pessoas que se achegavam diante de Deus eram curadas. O versículo 30, então, meus irmãos, finaliza demonstrando a atitude das pessoas em lançarem os enfermos aos pés de Jesus e a atitude de Jesus ao curá-los. Há pelo menos aqui alguns aspectos que a gente pode ressaltar. Primeiro, as pessoas largaram. Repare que o texto bíblico diz: e os largaram junto aos pés de Jesus. Aqui a tradução foi muito feliz. Muito própria, A nossa tradução, a Ara, ela revela de fato o efeito que está trazendo aqui neste verbo. Eles atiraram. A mesma palavra aqui, meus irmãos, utilizada, ela é utilizada em Mateus, capítulo 27, versículo 5, quando Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Atirar, esse é o efeito dessa palavra. As pessoas estavam largando essas pessoas aos pés de Jesus, como se atirando em ato de desespero. Olha, ele é a única autoridade, ele é quem pode resolver, ele é o médico dos médicos. Coloque essas pessoas diante dele. Larguem essas pessoas aos pés de Cristo e ele irá curá-las. O segundo aspecto, meus irmãos, é perceber que assim como a mulher cananeia prostrou-se diante do Senhor,
em adoração e pediu novamente a última vez a cura para sua filha. No versículo 25, nós temos aqui: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E essa palavra de adorar, de fato, é a ideia de prostrar-se, ajoelhar-se diante do Senhor e clamar, e clamar o seu nome. Assim como ela, as pessoas colocam os enfermos aos pés de Jesus em humilde submissão. É como se eles estivessem, de fato, se ajoelhando e colocando diante do Senhor Jesus e falassem para Ele: por favor, Senhor, cure-os. O Senhor é poderoso para curá-los. Por último, a atitude de Cristo aqui, meus irmãos, é descrita como uma ação completa. Ele cura todas as pessoas. Enquanto o foco de Marcos, no mesmo relato, lá no capítulo 7, foi mostrar a cura específica de um surdo e gago, que Jesus coloca a saliva na boca dele para que ele volte a falar, os dedos nos ouvidos deste surdo para que ele volte a ouvir. O foco de Mateus é outro. É mostrar o aspecto completo da cura de Cristo para todos aqueles gentios. Isso me faz recordar de um amigo que era muito próximo da minha família. E este amigo, a despeito de ser ainda criança naquela época, eu me lembro muito bem do que aconteceu. Ele tinha um câncer pulmonar naquela época. E Deus o curou do seu câncer, milagrosamente. Ele testemunhava daquela cura, falava do amor de Deus, da glória de Deus, de como Jesus, no seu ato de poder, o curou. E posteriormente, passado algum tempo, ele teve outro câncer pulmonar, no outro pulmão. E na segunda vez que ele teve o câncer pulmonar, ele não resistiu. Deus o levou para si. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós paramos para refletir acerca de tantos atos poderosos de Cristo, ou atos de Cristo na nossa própria vida, nós achamos que, uma vez que Cristo agiu desta maneira, Ele tem que agir de novo daquela maneira na nossa vida. Se Ele me curou de uma enfermidade outrora, Ele tem que agora agir da mesma maneira que Ele agiu, porque senão não é do nosso agrado. Se Deus me curou outrora, por que Ele não me curará agora? Nós sabemos que Deus cura hoje. Nós sabemos que Deus cura pessoas. Nós testemunhamos milagres de Deus na vida dos nossos irmãos, na nossa própria vida. Mas nós devemos ter o maior cuidado em não nos esquecer das bênçãos divinas que decorrem da majestade de Cristo, dos seus atos de poder na nossa vida, a despeito das vezes que Ele não age conforme nós queremos, conforme o nosso querer, conforme o nosso desejo, da maneira que Ele agiu daquela vez. O Senhor é poderoso, o plano dEle é perfeito, e por isso a experiência do passado deve levar a você a acreditar, a crer que no futuro o Senhor vai lhe amparar. A experiência do passado, como nós lemos nos relatos bíblicos, nos mostram que ela nos anima, essa experiência nos anima a continuar caminhando. Olha o que Deus fez, olha os atos de Deus. Mas ela não deve mostrar e proporcionar para nós um ato completo com que todas as vezes que nós orarmos a Deus, Ele vai de fato curar e sanar a nossa enfermidade. Nós somos rápidos em esquecer das bênçãos divinas que decorrem da majestade de Cristo. Muito rápidos em esquecer aquilo que Ele já fez por nós. Eu não sei como foi essa semana, eu não conheço a maioria das pessoas aqui. Mas eu sei que se você está com dificuldade de enxergar a majestade de Cristo, olhe para o seu maior ato de poder. Não olhe para os sinais. Não olhe para os sinais de cura. Tudo isso tinha um propósito. Olhe para o que Jesus fez por você naquela cruz. Olhe para o ato consumador. A sua morte e ressurreição que nos deu vida. Ele nos conectou novamente, Ele aplacou a ira de Deus, Ele nos salvou, Ele nos tirou do lamaçal de lama. E é este ato que nos dá esperança para caminhar. É este ato que na luta faz com que nós caminhemos entendendo o plano perfeito de Deus. Lutero
tem uma frase, dizia, né, uma frase pontual que diz o seguinte: se um toque de Cristo curava, quanto mais o toque mais terno da envolvente palavra de Deus curará a nossa alma. A revelação está completa e caminha conosco todos os dias. Nós temos acesso ao Pai todos os dias da nossa vida. Nós recentemente tivemos um exemplo muito que aponta exatamente para essa verdade com o próprio reverendo Ageu, com a sua experiência nos Estados Unidos. Nós compartilhamos disso quando ele colocou o seu relato do que ele passou lá com as suas dores, uma pequena pedrinha, mas depois ele entendeu o plano perfeito de Deus, que gerou várias aplicações. Então, às vezes, Deus vai sanar o nosso problema na hora. Tivemos uma dor, tomamos um remédio e Deus nos cura. Ou oramos a Deus e aquela dor passa. Mas, eventualmente, o Senhor quer que nós aprendamos alguma coisa com aquilo. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos guiar. Enxergue, então, a majestade de Cristo nos seus atos de poder. Esse é o nosso primeiro momento, nosso primeiro ponto. Então, em segundo lugar, no versículo 31, no último versículo, nós enxergamos a majestade de Cristo nos seus atos de poder e, em segundo lugar, no testemunho do seu poder. Então, nós enxergamos a majestade de Cristo no testemunho do seu poder, versículo 31. O versículo 31, meus irmãos, diz o seguinte: de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Nós temos aqui então o resultado do que aconteceu naquele local, naquele monte. O resultado das curas. Olha a ação que é demonstrada. O povo se maravilhou ao ver todas aquelas obras que Cristo realizara. Talvez você se pergunte, mas por que Mateus listou em um trecho tão pequeno, 3 versículos, mais um relato de cura de multidões? Até aqui Mateus já listou inúmeros, incontáveis relatos de cura, e nós estamos diante de um outro relato em uma terra de gentios, pela primeira vez, e nós podemos nos perguntar ao texto, por que Mateus está colocando mais um relato de cura? E perguntar ao texto é muito importante, irmãos, porque nós começamos a indagar o propósito, e então nós começamos a desvendar coisas que o texto quer dizer em sua interpretação original. Talvez eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de assistir um filme tridimensional, o famoso 3D, filme 3D. As crianças geralmente gostam, né? Coloca aqueles efeitos que vem na sua cara, parece que você está dentro do filme. Eu recordo-me muito bem da minha primeira vez, quando entrei no cinema para ver um filme 3D. O filme era Avatar, aquele filme dos bichos azuis lá, é muito estranho. E era a minha primeira experiência com aquela tecnologia. Eu entrei na sala de cinema, foi uma experiência singular. Parecia que tudo estava saindo da tela, diretamente para mim. As pessoas gritavam nas salas, nossa, parece que vai me atingir, tiros, carros passando pela tela, e você ficava assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu nunca vi isso na minha vida. Mas tem algo para que o truque, a tecnologia do 3D funcione. Quando você entra no cinema, antes da porta da sala do cinema, tem uma pessoa lá entregando o quê? Óculos, não é? Você precisa do óculos para enxergar aquela realidade, aquela tecnologia. Se você não utilizá-los, tudo vai parecer um pouco desfocado e você não vai conseguir perceber e ver nada daqueles efeitos. Uma vez eu perguntei para um amigo, como que é utilizar óculos? Que eu não preciso utilizar óculos. Ele falou assim, cara, é tudo embaçado. Você já assistiu filme 3D sem óculos? Então, é daquele jeito. Se você entrar no cinema e assistir um filme sem óculos, você vai entender o que as pessoas passam, sem o benefício dos óculos. Meus irmãos, qualquer tipo de literatura que você lê, qualquer tipo de filme, muitas vezes, necessita de um óculos, de um par de óculos, para que você entenda o que está acontecendo, o propósito daquilo. E Mateus tem um propósito para nós. Ele já nos deu vários relatos, mas quando nós colocamos estes óculos, nós podemos entender melhor.
Mateus quer que nós olhemos para o quadro geral, para o cumprimento profético do Antigo Testamento. O livro de Isaías, no capítulo 35, o versículo 5 e 6. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Olha o cumprimento profético do livro de Isaías em Mateus. Mateus, quando nós falamos que Mateus tem um propósito de escrita para os judeus, é exatamente isso. A preocupação de Mateus é mostrar para os judeus que o cumprimento profético do Antigo Testamento está no Novo Testamento, está em Cristo, na pessoa do Messias. Os cegos serão curados, os seus olhos se abrirão, os ouvidos serão desimpedidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Nós temos sinais, meus irmãos, sinais que nós agora podemos contemplar, sinais da glória de Deus, sinais do cumprimento das profecias em Cristo. Aqui finalmente está o que Israel tanto esperava. Mas aqui o grande banquete para as nações não está sendo oferecido por Jerusalém, não está sendo oferecido pelo Monte Sião, mas sim pelo próprio Messias, para todos aqueles que vierem, para todas as nações, uma pequena demonstração do que seria quando Jesus ressuscitasse e ordenasse para os seus discípulos: ide por toda a terra, ide, anunciai o Evangelho, batizando-o em nome do Pai, fazendo discípulos de todas as nações. Aqui é uma pequena demonstração do que é a glória do reino de Cristo. E a cura, meus irmãos, como nós percebemos que o povo se maravilhava com essas curas, a cura na dinâmica do reino, ela não funciona como algo sobrenatural. É exatamente isso. A cura na dinâmica do reino não é algo sobrenatural. No reino de Deus, a cura só é a manifestação natural, é apenas um eco da perfeição divina. É um eco da criação. É um eco daquilo que deveria ser de maneira regular, de maneira recorrente. É um eco da realidade perfeita que remonta à criação de Deus, sem mácula, sem mancha de pecado. Eles estavam maravilhados com todos os milagres efetuados por Cristo. Algo de fato para pessoas que não veem o reino de Cristo, algo sobrenatural. Mas para aqueles que conhecem e sabem o que é o reino de Deus, é apenas um reflexo natural. Há um autor chamado Cornelius Plantinga, e ele possui um livro intitulado Não Era Para Ser Assim. É um livro antigo, já publicado pela nossa casa editora. E ele trabalha neste livro com a doutrina do pecado. E logo no primeiro capítulo ele fala sobre o vandalismo, a deturpação do shalom de Deus, da paz de Deus. E ele identifica que o shalom, resumidamente, é como as coisas deviam ser. O shalom é como as coisas deviam ser. E o autor Plantinga descreve como o pecado deturpa e vandaliza o conceito de shalom, e como os profetas sonhavam com aquilo que os gentios estão testemunhando neste versículo 31. Algo que nós acabamos de ler. Os profetas sonhavam com esta realidade. E o autor Plantinga, ele diz que os profetas sonhavam com essa nova era em que a tortuosidade humana fosse endireitada. O pecado, lugares ásperos seriam aplainados. Os tolos seriam transformados em sábios, os sábios humildes. Eles sonhavam com uma época em que os desertos floresceriam,
As montanhas correriam, o choro cessaria, as pessoas poderiam ir dormir sem armas ao seu lado, as pessoas trabalhariam em paz, sem qualquer tipo de ameaça que as rondasse. Os cordeiros poderiam deitar-se com os leões. Toda a natureza seria frutífera, benigna e cheia de maravilha sobre maravilha. Todos os seres humanos seriam unidos em fraternidade e irmandade. Todos os seres humanos olhariam para Deus, caminhariam com Deus, inclinar-se-iam para Deus, deleitar-se-iam em Deus. Gritos de alegria e reconhecimento viriam de vales e mares, de mulheres e homens. Todas essas coisas perfeitas na realidade do reino de Cristo. Esse é o eco do sentimento que os gentios experimentaram neste monte. O eco da cura e que muitas vezes nós experimentamos na nossa vida. Eles experimentaram a majestade de Cristo e testemunharam do poder de Cristo. E eles se maravilharam com isso, diferentemente do que ocorre em Mateus 13, do versículo 54 até o versículo 57, quando Jesus em Nazaré é rejeitado pelos seus. Mas a mesma palavra é utilizada lá, que as pessoas se maravilhavam com Cristo, mas posteriormente se escandalizavam com Ele. Elas se maravilhavam no sentido assim: estou assustada, olha o que esse homem faz, mas eu não creio nele. É como se você simplesmente achasse aquela pessoa, né, quando o médico recebe o laudo e ele fala assim: olha, não há explicação para o que aconteceu contigo, você foi curado de alguma maneira, mas talvez o seu organismo que lutou. Eu já vi casos anteriores assim, de fato eu estou assustado com isso, mas assim, e aí você pode falar para mim: não, eu creio no Deus de Israel, eu creio no Deus que cura as pessoas. E aí o médico fala assim: não, você pode crer nisso, de fato é assustador, é maravilhoso o que aconteceu contigo, mas eu não creio nisso aí. Nazaré, o povo de Nazaré foi assim com Cristo, mas os gentios aqui a oeste da Galileia, na região oeste da Galileia, não. Essas pessoas que estavam quase em um grande hospital, em que as pessoas chegavam e eram curadas, elas estão maravilhadas de uma maneira totalmente diferente. Elas estão maravilhadas com o poder de Cristo, e elas creram neste poder, porque elas o glorificaram. A expressão aqui glorificavam, pode ser também traduzida como glorificaram, né, como uma ação completa, e é uma expressão que ocorre somente aqui em Mateus. Ela não ocorre em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento. A despeito dessa expressão ser recorrente no Antigo Testamento, é uma expressão típica do gentio quando reconhece o único Deus. Quando nós vemos os gentios reconhecendo o Deus de Israel, eles geralmente falam, eles glorificam: este é o Deus de Israel. Eu o glorifico, eu o reconheço como Deus, o Deus de Israel. Apesar de ser utilizada pelos judeus, ela também pode ser utilizada muitas vezes pelos gentios. E o Salmo 72 retrata essa glória do Deus de Israel. No versículo 19, o Salmo 72 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome, e da sua glória se encha a terra. Amém e amém. Meus irmãos, as pessoas que glorificaram o nome do Deus de Israel, como ressalta o versículo 32, aqui seguindo, só fazendo indo um pouquinho mais além, só para de fato percebermos que essas pessoas ficaram 3 dias sem comer com Cristo naquele monte. E aqui repete-se a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus agora realiza uma segunda multiplicação de pães e peixes, só que agora para 4.000 pessoas gentios. Algumas pessoas falam que este é um evento que Mateus coloca 2 vezes. Na verdade é o mesmo evento, mas não tem nada que comprove isso. Na verdade, tudo mostra para que essa seja uma segunda multiplicação, um segundo milagre de Cristo em um território estrangeiro, em um território diferente. Então essas pessoas ficaram 3 dias sem comer, experimentando dos milagres de Cristo, testemunhando do poder de Cristo, da majestade dele naquele local. Isso representa graficamente um microcosmo
o desdobramento do macro, que seria o quê? Os sinais desdobrando a redenção final de Cristo. Os sinais apontam para uma redenção maior. A cena está mostrando que Cristo, aquele que passaria também 3 dias, só que não apenas sem comer, 3 dias, quando ele morre, ele ressuscita ao 3º dia. Ele consuma o seu ato. Ele demonstra a glória muito maior do que uma cura de um enfermo. As pessoas, de fato, experimentaram um pouco do reino de Cristo, do reino de Deus. E isso se consuma, neste trecho, encontra a narrativa do capítulo 14, concluída que a cura do coxo e do cego é uma etapa necessária do processo da redenção. Oferece a prova para todos nós que Jesus é o Redentor. Eles glorificaram o Deus de Israel. Deram a glória última para o Deus de Israel. O que tem sido falado em todas as cenas sobrenaturais irá agora espalhar-se pelo restante do Evangelho de Mateus, até a consumação em Cristo e do seu aguardado retorno por nós hoje, filhos eleitos, povo santo, eleitos antes da fundação do mundo. Meus irmãos, este é o testemunho do poder de Cristo. Ele restaura a nossa imagem caída, aquela imagem manchada pelo pecado, e as suas bênçãos na nossa vida são infindáveis. Nós ficamos maravilhados com tamanho poder na nossa vida. Nós glorificamos o seu nome. E desfrutar dessas bênçãos na nossa vida é um retrato contínuo na vida do crente. Deve ser um retrato contínuo na vida do crente. Ficar maravilhado com aquilo que Deus fez por você, com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus faz, a despeito das adversidades, a despeito das enfermidades. Desfrute das bênçãos do Senhor, relembre-as no seu coração. Ele é o Messias que cura muitos enfermos e cura a nossa alma todos os dias através da sua palavra. Ele é o Senhor, Rei e Salvador. Há também privilégios e bênçãos, meus irmãos, que poucas vezes nós enxergamos na nossa caminhada cristã. O deleite que Cristo dá a todas aquelas pessoas pobres, que não sabem o dia de amanhã e regozijam-se em Cristo. O deleite que o Senhor dá para todos aqueles missionários, quando nós intercedemos na oração de intercessão, que são perseguidos em seus campos ao anunciarem o Evangelho. A paz de coração que o Senhor traz para todo enfermo que está no hospital neste momento, no leito de hospital. Este privilégio, esta bênção divina, muitas vezes nós esquecemos, não enxergamos. Mas, de fato, elas são bênçãos divinas, bênçãos celestiais que decorrem da majestade de Cristo. Enxergue a majestade de Cristo nos seus atos de poder e no testemunho do seu poder, para a honra e glória do seu nome. Amém.